Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nos vídeos anteriormente indicados, a gente viu como dois fatores afetam a velocidade de uma reação química. A gente viu como a temperatura e a superfície de contato pode afetar a velocidade de uma reação química. Nesse vídeo, vamos falar de alguns outros fatores e relembrar esses dois fatores. Mas antes disso, vamos tentar entender como que uma reação química acontece. É a chamada teoria das colisões efetivas, que servirá de base para a gente tentar entender como certos fatores afetam a velocidade de uma reação química. Então, a gente entende que para uma reação química acontecer, as moléculas dos reagentes, elas têm que se chocarem, elas têm que trombarem. Então, por exemplo, na reação em que H2 e I2 se transforma em HI, as moléculas de H2 e I2, elas têm que se chocar, elas têm que trombar para a reação acontecer. Agora, não vai ser qualquer choque, qualquer trombada que vai ocasionar a reação. Primeiro, esse choque tem que acontecer numa posição correta e, além disso, ele tem que acontecer com uma velocidade, com uma energia mínima para essa reação acontecer. Então, se esse choque acontecer na posição correta e com uma energia mínima, é formado o que a gente chama de estado intermediário da reação, ou complexo ativado. E então esse complexo ativado se transforma nos produtos da reação. Tá? Então temos que, vai servir como base para a gente entender quais fatores afetam a velocidade de uma reação química, saber que para uma reação química acontecer, as moléculas dos reagentes têm que se chocar e têm que se chocar com uma energia mínima. Bem, nos vídeos indicados anteriormente, o professor ele mostrou que quando a gente tenta dissolver um comprimido efervescente, na água a temperatura normal ambiente e outro com a água quente que você levou ao fogo, o comprimido que é adicionado na água quente, ele se dissolve muito mais rapidamente, tá? Então, por que que isso acontece? Porque ali na água quente, as moléculas de água, elas vão estar se movimentando com uma maior velocidade, uma velocidade muito maior. Imagine que você está na sala de aula, né? Tá todo mundo sentado, ou seja, com pouca movimentação. A chance dos estudantes se chocarem é mínima. Agora imagine que todo mundo está correndo dentro da sala de aula com movimentação muito maior. A chance de ter choque é muito maior. Ou seja, aumentar temperatura significa aumentar a chance de haver choque entre as moléculas dos reagentes. Além disso, esses choques vão acontecer com maior velocidade, maior energia, aumentando a chance de eles igualarem ou superarem aquela energia mínima necessária para se ter reação, que é chamada de energia de ativação, tá? Então, a gente pode concluir que quanto maior for a temperatura, mais rapidamente ocorre uma reação química. E isso ocorre porque, com o aumento da temperatura, será maior a agitação das partículas dos reagentes e maior será a chance de haver choque entre as partículas dos reagentes. Outra coisa que a gente viu nos vídeos anteriormente indicados foi que, se eu tentar dissolver um comprimido efervescente inteiro e um comprimido
efervescente que a gente transformou ele em pó, macerando ele, aquele pó vai dissolver mais rapidamente do que o comprimido efervescente inteiro, tá? Isso ocorre porque quando você adiciona o comprimido efervescente inteiro a água só consegue encostar inicialmente na parte externa do comprimido. Não consegue encostar naquela massa que está ao centro do comprimido. Agora, quando você macera primeiro o comprimido efervescente, ele vai haver um maior contato entre água e a certa massa de comprimido, tá? Então a gente pode concluir o seguinte: quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes de uma reação, mais rapidamente vai ocorrer essa reação, pois maior é a chance de ocorrer choque entre as partículas dos reagentes. Agora, vamos ver um pequeno videozinho aqui com um experimento em que há dois novos fatores que afetam a velocidade de uma reação. Então, a substância que foi colocada no vidro ali é a água oxigenada, H2O2. Além disso, a pessoa que está fazendo o experimento, ela está fazendo uma pequena brasa num palitinho de madeira. Tá? E existe uma outra substância aí que é o MnO2, óxido de manganês. Foi adicionada água oxigenada e olha o que acontece com o palito quando o palito é colocado dentro do frasco. Fora do frasco ele é apenas uma brasa, quando coloca ele dentro do frasco a chama aumenta muito de intensidade, ou seja, o palito está queimando mais rapidamente. Impressionante, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Na verdade, a gente tem aí duas reações que estão sendo aceleradas nesse experimento. A primeira é a decomposição da água oxigenada. A água oxigenada tem fórmula H2O2 e ela naturalmente se decompõe em água e gás oxigênio. Só que quando você adiciona essa substância aí, o MnO2, óxido de manganês à água oxigenada, essa reação é acelerada, tá? O mesmo acontece, por exemplo, quando a gente adiciona água oxigenada a um ferimento. A gente pode ver que a água oxigenada até borbulha. Acontece isso porque há um fator ali que vai acelerar essa reação e é o porquê essa reação ser acelerada que nós vamos entender inicialmente. Lembra que a gente falou que para uma reação química acontecer, além das moléculas dos reagentes se chocarem, elas têm que se chocar com uma energia mínima? Essa energia mínima é chamada de energia de ativação, tá? Então, nesses dois gráficos aqui, a energia de ativação está sendo representada por a altura entre os reagentes e o topo do morrinho que é representado aqui no gráfico. Então, para os reagentes se transformarem em produtos, os reagentes têm que se chocar com uma energia que supera essa energia de ativação, ou igual a ela, que é a energia entre o reagente e o estado intermediário, o alto do morrinho aqui. Tá? Os gráficos são válidos tanto para uma reação exotérmica, onde os produtos têm menos energia que os reagentes, como para uma reação endotérmica, onde os produtos têm mais energia que os reagentes. Tá? Mas energia de ativação é a altura entre reagentes e o estado intermediário da reação, o morrinho aqui. Tá. Nós entendemos então o que é energia de ativação, a energia mínima com qual
as partículas dos reagentes têm que se chocar para acontecer reação. Agora, o que aquele óxido de manganês faz ali naquele experimento em que a decomposição da água oxigenada é aumentada de velocidade? O óxido de manganês, ele atua como um catalisador. O que é um catalisador? Catalisador vai ser uma substância que ela vai fornecer um novo caminho para a reação química acontecer, e nesse caminho a reação vai acontecer mais rapidamente, tá? Por quê? Porque nesse novo caminho a energia de ativação da reação é menor. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, a linha preta ela representa a reação química acontecendo sem catalisador. Tem uma energia de ativação alta. E a linha pontilhada vermelha representa a reação química acontecendo com catalisador. Tem uma energia de ativação bem menor. O que vai acontecer? Choques que anteriormente não tinham energia suficiente para provocar a reação, agora com o catalisador, eles vão ter energia suficiente para provocar a reação química, tá? Então, essa é a função de um catalisador. Ele fornece um novo caminho para a reação química acontecer, e nesse caminho a energia de ativação da reação é menor e a reação acaba acontecendo mais rapidamente. Uma observação interessante sobre um catalisador é que ele não é consumido na reação química. Se no início da reação química ali você tinha 1 grama do catalisador ali, no final da reação química vai continuar tendo 1 grama. Tá? Ele participa da reação, mas ele é reposto. Tá? Desse modo, a quantidade dele permanece a mesma, ele não é consumido. Tá? E aí, com isso que a gente falou aqui, dá até para entender esse memezinho aqui do canal I Love You Química, na verdade uma página do Facebook, que ele mostra duas montanhas russas aqui e fala assim, ó, como um químico vê a montanha russa. Então, a montanha russa maior seria a reação química sem catalisador, né? Você precisa de uma energia muito grande para chegar no estado intermediário, ela tem uma energia de ativação maior. E a montanha russa menor seria a reação química com catalisador, abaixando a energia de ativação. Outra observação sobre catalisadores é que eles não alteram a quantidade de produtos que são formadas. Tá? Isso vai depender da quantidade de reagente que você tem. Tá? Ele altera o tempo que leva para se obter essa quantidade de produto. Tá? Se você obtém 10 gramas do produto sem catalisador, você vai obter 10 gramas do produto com catalisador. Mas aí você me pergunta, qual que é a vantagem do catalisador? Se sem catalisador, por exemplo, você ia obter esses 10 gramas em 1 hora, pode ser que com catalisador você vai obter esses 10 gramas em 20 minutos, 10 minutos, em menos tempo. A mesma coisa para a energia. Tá? Se uma reação absorve ou libera X de energia sem catalisador, ela vai continuar absorvendo ou liberando X de energia com catalisador, só que em menos tempo. Tá bom? Então, eu falei muito sobre o tal do MnO2 ali naquela reação química. Qual que é a função dele? Ele tem a função de acelerar a decomposição da água oxigenada, né,
porque ele atua como um catalisador da reação de decomposição da água oxigenada. Desse modo, com a adição desse catalisador, que é o MnO2, vai haver uma quantidade muito maior de oxigênio dentro desse tubinho aqui onde está acontecendo a reação química, tá? No caso aí da pessoa que fez o experimento, não tendo o reagente aí óxido de manganês, ele poderia tentar substituir esse reagente, por exemplo, por uma porção, por exemplo, de fígado de boi, tá? Por quê? O sangue dos mamíferos, eles têm uma enzima que atua como catalisador da reação de decomposição da água oxigenada. Tá? Você, por exemplo, já deve ter limpado algum machucado com água oxigenada, você vê que borbulha. Tá? No sangue da gente tem uma enzima que atua como catalisador da reação de decomposição da água oxigenada. Desse jeito, a reação é acelerada, produzindo muito mais oxigênio numa certa quantidade de tempo, e a gente vê esse oxigênio sendo produzido pelo borbulhamento dele no meio daquele líquido ali que é a água, né? Tá. Então a gente explicou aí uma primeira reação que é acelerada nesse experimento. A segunda, que é a que dá toda a impressão visual que torna esse experimento muito legal, é a aceleração da queima do palito de fósforo. Aqui eu tenho a queima do palito de fósforo representada genericamente, porque determinar a fórmula da madeira ali seria complicado. Aliás, do palito de fósforo, do palito de madeira, né? O porquê que a queima do palito é acelerada quando ele é colocado dentro do tubinho, dentro do frasco de vidro. Né? Dá para ver isso claramente aí no experimento. O que acontece? No ar, a gente tem o oxigênio, que é um dos reagentes dessa reação. Só que o ar que a gente respira, ele não é oxigênio puro, tá? O oxigênio está presente no ar atmosférico e numa concentração em torno de 20%. Tá? Na verdade, o ar atmosférico é, em sua maioria, até nitrogênio, não oxigênio. Então, no ar normal, ar atmosférico, eu tenho cerca de 20% de oxigênio. Dentro do frasco de vidro, a gente acelerou com o catalisador óxido de manganês a decomposição da água oxigenada, produzindo gás oxigênio. A gente até nota a formação de uma névoa lá dentro do vidro nesse momento. Então, dentro do frasco de vidro, a gente tem oxigênio quase que 100% o gás que está ali dentro do frasco de vidro. Então, o que a gente vai ter é uma aceleração da queima do palito de madeira pelo aumento da concentração de um dos reagentes, que é o oxigênio. Tá? Então, no ar atmosférico, onde a concentração de oxigênio é 20%, o palito vai queimar numa certa velocidade. No frasco de vidro, onde a concentração de oxigênio é quase 100%, o palito de madeira vai queimar numa velocidade muito maior. Então, o outro fator que a gente vai falar dele nesse vídeo, que afeta a velocidade de uma reação química, é a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de uma reação química. Por quê? Porque maior será a chance de colisão entre as partículas dos reagentes. Vamos entender o porquê disso. Concentração dá uma ideia de quantidade de partículas num certo espaço. Imagina que dentro da sala de aula tem 10 pessoas correndo. Existe uma chance das pessoas trombarem.
Agora, imagina que dentro da mesma sala de aula tem 20 pessoas correndo. Aumenta a chance delas trombarem. Então, aumentar a concentração dos reagentes é aumentar a chance deles terem choque. Aumentando a chance deles terem choque, maior a velocidade de uma reação química, tá? Então, a gente acabou aí falando no mínimo de 4 fatores que afetam a velocidade de uma reação química. A gente falou de superfície de contato e temperatura, inclusive com a indicação de vídeos anteriores. E nesse vídeo falamos sobre o catalisador e a concentração dos reagentes, tá? Em um próximo vídeo, a gente vai tratar como expressar numericamente a velocidade de uma reação química. Até a próxima!